Imagine acordar não pelo som de um despertador, mas pelo barulho incessante de carroças, gritos de mercadores e o fedor de uma metrópole de 1 milhão de almas. Você abre os olhos, mas a luz mal entra. O teto do seu cubículo, no quarto andar de uma ínsula, um prédio de apartamentos mal construído, está manchado pela fumaça e pelas infiltrações. As paredes de madeira e tijolo barato parecem prestes a ceder. O ar está pesado, uma mistura de fumaça, esgoto e o suor de milhares de corpos espremidos na cidade. Você sente as picadas de percevejos que infestam seu colchão de palha. A última refeição completa foi o pão distribuído pelo governo ontem. Hoje, não há garantias. Seu nome é apenas mais um na multidão. Sua cidadania, se a tiver, é sua única moeda de valor, mas ela não enche sua barriga, nem te protege do frio. Você é um plebeu na Roma do século II, um tempo em que o esplendor do império era construído sobre as costas de gente como você. Não há direitos trabalhistas, não há saneamento básico, não há para onde fugir. Se a febre te pegar, você reza aos deuses. Se um nobre te humilhar, você baixa a cabeça. Se sonhar com uma vida melhor, você acorda. Neste vídeo, vamos viver um único dia como um cidadão pobre na capital do mundo. Um experimento imaginativo e cruel que vai te fazer agradecer pelo silêncio, por um copo de água limpa, ou por simplesmente ter uma porta que tranque. Bem-vindo a Roma. Prepare-se para sobreviver. E não se iluda. O espetáculo do Coliseu não é para todos. Sua casa é um cubículo alugado no topo de um prédio prestes a ruir. As insulae são construídas com material barato e sobem perigosamente alto. Incêndios são rotina. Um braseiro derrubado pode devorar o quarteirão inteiro em minutos. Você dorme ouvindo as tábuas estalarem, rezando para não acordar no meio dos escombros. Não há água encanada aqui em cima. Se precisar, desce 4 lances de escada para encher um balde na fonte pública. O espaço é mínimo. Você, sua esposa e seus filhos dividem o mesmo cômodo apertado, onde dormem, comem e existem. Privacidade é uma palavra que não existe no seu vocabulário. Pelas paredes finas, você ouve as brigas, os choros e os prazeres dos seus vizinhos. O barulho da rua nunca cessa. Durante a noite, carroças de abastecimento fazem um barulho infernal. E o lixo é jogado pela janela. Urina, restos de comida, fezes. Tudo vai para a viela lá embaixo. O fedor é insuportável e as doenças se espalham como fogo. Você aprende a andar olhando para cima, para não ser atingido por um presente indesejado. Essa é sua casa. A parte segura do dia. Agora é hora de enfrentar a rua. Você acorda com o corpo moído, não por doença, mas pela simples rotina de existir. A labuta no porto, na construção de um novo templo ou nas pedreiras deixou seus músculos em agonia. Suas mãos são grossas e cheias de calos. Seus pés, rachados pelas sandálias gastas que percorrem quilômetros de paralelepípedos todos os dias. Não há analgésicos, não há descanso. Se você não trabalhar, não come. A alimentação é pobre. Pão de grão grosseiro, um pouco de queijo, azeitonas e vinho barato e aguado. Seu corpo não é um templo, é uma ferramenta que se desgasta dia após dia. Roma é famosa por seus banhos públicos, mas não se engane. Para você, ir aos banhos é um luxo raro. E mesmo lá, a higiene é questionável. A mesma água quente é compartilhada por centenas de pessoas, espalhando infecções de pele e outras doenças. Sabão não existe. As pessoas raspam a sujeira do corpo com uma lâmina de metal chamada estrígil. As latrinas públicas são coletivas, sem divisórias, um foco de contaminação. Você vive em uma cidade com aquedutos monumentais, mas bebe água de fontes muitas vezes contaminadas. A diarreia crônica é apenas parte da vida. Você não tem um emprego fixo. Toda manhã, você vai ao fórum ou a uma praça movimentada, esperando que um capataz ou um homem rico precise de trabalhadores para o dia. A competição é feroz. Se conseguir trabalho,
será exaustivo e o pagamento mínimo. Muitas vezes, você depende da ANONA, a distribuição mensal de grãos do Estado. É o suficiente para não morrer de fome, mas não para viver com dignidade. Sua vida é uma busca constante por patronos, que possam te oferecer uma migalha de proteção ou uma refeição em troca de sua lealdade e seus serviços. Uma ferramenta que fala: se você for um escravo, sua situação é ainda mais desesperadora. Você não é uma pessoa, é uma propriedade, uma ferramenta falante, como diziam os agronomistas. Sua vida é dedicada ao trabalho forçado, seja nas minas, onde a expectativa de vida é de meses, ou nos vastos latifúndios, colhendo sob o sol e o chicote. Você pode ser vendido, torturado ou morto por capricho do seu mestre. Não há leis para te proteger. Sua única esperança é a manumissão, a libertação. Um sonho distante que a maioria jamais alcançará. Andar por Roma é um desafio. As ruas são estreitas, labirínticas e apinhadas de gente. Vendedores gritam, crianças correm, liteiras de nobres abrem caminho à força. Ladrões e batedores de carteira agem livremente na confusão. À noite, a cidade mergulha na escuridão total. Não há iluminação pública. Sair de casa é arriscar ser assaltado, agredido ou simplesmente se perder nas vielas escuras e fétidas. A guarda da cidade, os vigiles, se preocupa mais em apagar incêndios do que em prender criminosos. Você está por sua conta. A distração necessária. Para manter a massa inquieta sob controle, o imperador oferece pão e circo. As corridas de bigas no Circo Máximo e os combates de gladiadores no Coliseu são espetáculos grandiosos e gratuitos. Por algumas horas, você pode esquecer a fome e a miséria, gritando por sua facção ou pelo lutador favorito. Mas não se engane. A violência na arena é um lembrete do poder do Estado. É uma forma de anestesiar a população, oferecendo sangue e emoção para que ninguém pense em se rebelar contra a ordem vigente. A cidade é um viveiro de doenças. A febre romana, provavelmente malária, é endêmica nas áreas mais pantanosas. A água contaminada traz tifo e disenteria. O chumbo usado nos encanamentos e para adoçar o vinho envenena lentamente a população. Epidemias, como a peste antonina, varrem o império, matando milhões e dizimando cidades. A morte é uma companheira constante. A taxa de mortalidade infantil é assustadora. Metade das crianças não chega aos 10 anos. Ver um filho morrer é uma dor comum, quase esperada. Não há médicos como hoje. Os que existem seguem teorias antigas sobre os rumores do corpo, e suas curas são, muitas vezes, sangrias, purgantes ou emplastros inúteis. A cirurgia é rudimentar e sem anestesia. Para a maioria, a cura vem da fé. Você faz oferendas nos templos de Esculápio, o deus da cura, esperando um milagre. Misturas de ervas, amuletos e rezas são suas únicas ferramentas contra uma infecção que hoje seria tratada com um simples antibiótico. A expectativa de vida mal passa dos 30 anos. A religião romana é um contrato. Você faz oferendas e sacrifícios, e os deuses, em troca, te protegem. Há deuses para tudo. Júpiter para o Estado, Marte para a guerra, Ceres para a colheita, e pequenos espíritos domésticos, os lares e penates, que protegem sua casa. Manter a pietas, o dever para com os deuses, é fundamental. Desrespeitá-los pode trazer desgraça não apenas para você, mas para toda a comunidade. A religião
não oferece conforto espiritual. Ela oferece uma maneira de negociar com as forças imprevisíveis do universo. O medo do invisível. Sua vida é regida pelo medo do sobrenatural. Um pássaro voando na direção errada, um trovão em céu claro, um sonho ruim. Tudo é um presságio. Você acredita em fantasmas? Larvai. Em maldições lançadas por um vizinho invejoso e na necessidade de adivinhos para interpretar o futuro. Pequenos amuletos em forma de falo, face num, são usados para afastar o mal-olhado. A fronteira entre religião oficial e magia popular é tênue. Você reza aos deuses, mas também sussurra encantamentos para garantir que sua próxima empreitada dê certo. Não existe infância. Crianças são vistas como adultos em miniatura. Assim que aprendem a andar, começam a trabalhar. Meninos ajudam o pai em seu ofício. Meninas aprendem as tarefas domésticas. Brinquedos são raros e simples. Uma bola de trapos, um peão de madeira. Não há escola para os pobres. A educação é aprender a sobreviver. A dureza da vida força um amadurecimento brutal. Aos 14 anos, um garoto já é considerado um homem, e uma garota já pode estar casada. A estrutura familiar é rígida. O pater familias, o homem mais velho da casa, tem poder absoluto sobre todos. Legalmente, ele pode decidir sobre a vida, a morte, o casamento e até mesmo a venda de seus filhos como escravos. Embora a execução de um filho seja rara nesta época, o poder existe. As filhas são moedas de troca, casadas em alianças familiares por volta dos 12 ou 13 anos, com homens muito mais velhos. Sua vontade não importa. Seu dever é obedecer ao pai e depois ao marido. A lei romana é um pilar da civilização ocidental, mas não é igual para todos. A justiça é dividida entre os honestiores, a elite, e os humiliores, as pessoas comuns como você. Se um nobre comete um crime, a punição é uma multa ou o exílio. Se você comete o mesmo crime, a punição é a tortura, a crucificação ou ser jogado às feras no Coliseu para o entretenimento da multidão. Damnatio ad bestias. Não há advogados para os pobres. A acusação de um homem poderoso vale mais do que sua inocência. A punição não é apenas corretiva, é um espetáculo. Execuções públicas são comuns e servem como um aviso brutal para quem pensa em desafiar a ordem. A tortura é uma ferramenta legal para extrair confissões, especialmente de escravos e não cidadãos. A violência do Estado é visível, constante e legitimada. Ela garante que a imensa massa de pobres e descontentes permaneça na linha, com medo demais para se revoltar. A noite em Roma é sinônimo de perigo. Sem iluminação pública, as ruas se transformam em armadilhas escuras. O risco de incêndio em sua ínsula aumenta, pois as famílias usam lamparinas a óleo para ter um mínimo de luz. O som das carroças, banidas durante o dia, ecoa pelas vielas. Os ricos se trancam em suas domos com guardas particulares. Você se tranca em seu cubículo, esperando que a noite passe sem incidentes, rezando para que o teto não desabe ou que um incêndio não comece no andar de baixo. O sol nasce e o ciclo recomeça. Não há esperança de ascensão social. Você nasceu plebeu e morrerá plebeu. Seus filhos herdarão sua luta. A vida é uma batalha diária pela sobrevivência. Uma sensação constante de ser uma peça insignificante em uma máquina imperial gigantesca e indiferente. A glória de Roma, seus templos de mármore e seus exércitos vitoriosos parece um mundo distante, visto de baixo, com fome e exaustão. O Império Romano não caiu. Ele se transformou. Suas leis, sua língua e sua engenharia moldaram o mundo ocidental. Mas seu legado também é feito de sombras. A brutalidade como ferramenta de controle, a vasta desigualdade social, a ideia de que o espetáculo pode aplacar a miséria.
As ruínas dos fóruns e aquedutos são testemunhas de sua glória, mas também do suor e do sangue anônimo que as ergueram. O pensamento romano, em sua lógica e em sua crueldade, ainda ecoa em nossas estruturas de poder. 10.2. As vozes sob as ruínas. A história oficial fala de Césares, senadores e generais, mas a verdadeira história de Roma foi escrita nos cortiços, nas minas e nos campos, pelos milhões de homens, mulheres e crianças esquecidos que viveram, sofreram e morreram para que o império existisse. Eles não têm estátuas, mas foram eles que pavimentaram as estradas, colheram o trigo e criaram os filhos. E talvez, ao imaginar suas vidas, possamos resgatar um pouco de sua humanidade, perdida sob os escombros do tempo. Eles eram o coração anônimo e pulsante de Roma. E agora, é nossa vez de ouvir. Se você chegou até aqui, é porque a história real, crua e humana te fascina. Então, não deixe essas vozes se perderem novamente. Inscreva-se no canal para desvendar mais segredos escondidos sob as ruínas do passado. Ative o sino para não perder nossas próximas viagens no tempo. E compartilhe este vídeo com quem também acredita que a história é feita por pessoas, não apenas por imperadores. O Império Romano pode ter acabado, mas sua história está longe de terminar.